Mulheres com alto desejo sexual fazem isto como saber se a mulher por quem você está apaixonado tem alto desejo sexual. Aqui está algo que a maioria dos homens ignora completamente. Quando uma mulher tem alto desejo sexual, ela não se torna mais óbvia. Ela se torna mais estratégica. Ela não vai anunciar isso. Ela não vai se jogar em cima de você. Mas ela fará coisas que parecem pequenas na superfície e significam tudo por baixo. E se você tem se sentido confuso com o comportamento de uma mulher ultimamente, se perguntando se ela está apenas sendo amigável ou se há algo mais urgente acontecendo por trás do olhar dela, você provavelmente não está interpretando o que ela está realmente mostrando. Como mulher, eu sei exatamente o que acontece quando essa tensão aumenta. E uma vez que você reconheça esses sinais, você nunca mais a interpretará mal. Primeiro ponto, ela fala sobre experiências físicas com uma precisão incomum. Preste atenção em como ela descreve as coisas, não no que ela descreve como. Quando ela fala sobre uma massagem que recebeu, ou sobre a dor muscular após um treino, ou sobre a sensação da água quente depois de um longo dia, preste atenção ao nível de detalhes. A maioria das pessoas resume. Ela demora. Ela descreve a pressão, a temperatura, o momento exato em que a tensão se dissipou, e ela nem percebe que está fazendo isso porque para ela, a experiência física não é um ruído de fundo, é o evento principal. Seu corpo processa o mundo de forma mais vívida do que o da maioria das pessoas e isso se traduz diretamente em como ela se relaciona com a intimidade. Essa precisão não é acidental. É uma janela para o quanto a sensação física importa para ela. Uma mulher que fala de uma refeição, em termos de textura, temperatura e tempo, ela aborda tudo dessa maneira. E quando ela descreve algo físico para você com o mesmo nível de cuidado, ela já está imaginando o que mais poderia ser tão vívido. Você está sendo convidado para o mundo sensorial dela. A maioria dos homens passa direto pela porta. Segundo ponto. Ela fica impaciente com a construção lenta do romance. Você está fazendo tudo certo, planejando encontros atenciosos, construindo conexão emocional, levando seu tempo porque te disseram que é isso que as mulheres querem, e ainda assim algo parece estranho, ela parece inquieta, quase agitada. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque está indo devagar demais para o ponto em que ela já está. Uma mulher com desejo sexual elevado não precisa de 12 encontros para se sentir pronta. O corpo dela chegou a essa conclusão muito antes do calendário a acompanhar. Então quando você continua prolongando a fase de conquista, ela começa a se perguntar se você não está sentindo o mesmo, ou pior, se não está percebendo os sinais que ela está dando. Essa impaciência não é grosseria, é desejo que não encontra vazão. E se você confundir isso com desinteresse, vai recuar justamente no momento em que deveria estar se aproximando. Terceiro ponto, ela percebe as reações do seu corpo antes mesmo de você perceber. Aqui vai uma que pega os homens completamente desprevenidos. Você está sentado ao lado dela e algo muda na sua postura. Talvez você se incline um pouco para frente. Talvez sua respiração mude sem que você perceba. Talvez sua mão se aproxime um pouco mais da dela. Você nem se deu conta. Mas ela sim. Uma mulher com um desejo sexual elevado está sintonizada com os corpos da mesma forma que um músico está sintonizado com o som. Ela percebe micromovimentos que outras pessoas simplesmente ignoram. E ela os percebe em você antes mesmo de você os registrar. Então quando ela diz algo como você ficou tenso ou sua energia mudou, ela não está supondo. Ela está te lendo em tempo real. Isso é o que acontece quando alguém está altamente sintonizado com a dinâmica física. Ela já está captando a atenção do ambiente como uma correnteza na água. E o fato de ela estar prestando tanta atenção ao seu corpo, isso te diz exatamente onde a mente dela está. Já que você está aqui, se você é alguém que já se cansou de ignorar sinais e está pronto para começar a perceber o que os outros não veem, escreva a clareza abaixo. Quero saber quem está nesse caminho. Ponto 4. Os elogios dela pulam as qualidades emocionais e se concentram nas físicas. A maioria das mulheres, quando estão interessadas, dirá que você é engraçado, inteligente e gentil, um ótimo ouvinte. E esses são elogios verdadeiros. Eles importam. Mas observe o que uma mulher com alta libido elogia. Ela diz que seus braços ficam bem nessa camisa. Ela menciona suas mãos. Ela comenta sobre o jeito como você se move. Não é que ela não aprecie quem você é, ela aprecia. Mas a atração dela reside primeiro no corpo dela e é para lá que a atenção dela naturalmente se volta. Se os elogios dela continuam focando no físico antes do emocional, ela está te dizendo que desperta o interesse dela. Ponto 5. Ela menciona o sono, mas o que ela quer dizer é o que acontece antes dele. Ela pergunta como você dormiu. Ou menciona que não dormiu bem. Ou se pergunta em voz alta como é a sua rotina de sono. E, à primeira vista, parece uma conversa fiada, o tipo de pergunta que você faria para qualquer pessoa. Preste atenção. Quando uma mulher com alta libido menciona o sono, ela geralmente está se referindo a outra coisa. Ela está pensando em camas.
no que acontece nelas, nas horas sobre as quais a maioria das pessoas não fala. Isso é especialmente verdadeiro se ela menciona inquietação, dificuldade para relaxar, um corpo que não se acalma. Ela não está pedindo conselhos sobre sono, ela está te contando algo sobre as noites dela sem dizer diretamente. Ponto 6. Ela fica irritada quando a química não evolui. Vocês tiveram 3 ótimas conversas, a energia entre vocês era inegável, mas nada aconteceu, nenhuma escalada, nenhum próximo passo. E agora ela parece um pouco irritada, e você não consegue entender o porquê. Este é um dos sinais mais mal interpretados. Uma mulher com um forte desejo sexual não apenas aprecia a química, ela precisa dela para progredir. Quando a química estagna, quando a tensão continua aumentando sem alívio, ela fica frustrada. Não necessariamente com você, mas com a situação. Essa frustração pode parecer desinteresse, pode parecer que ela está se afastando, mas na verdade é desejo sem saída. Ela está se perguntando por que você não tomou a iniciativa. Ela está se perguntando se você algum dia vai tomar. E se você esperar muito, ela eventualmente redirecionará essa energia para outro lugar, não porque ela quis, mas porque precisava direcioná-la para algum lugar. 7º ponto. Ela testa seus limites logo no início para ver como você lida com a pressão. Este ponto requer muita atenção. Uma mulher com um desejo sexual intenso quer saber algo sobre você antes de se envolver mais. Como você lida com a intensidade. Então ela testa. Ela diz algo levemente provocativo e observa sua expressão. Ela faz uma piada que ultrapassa os limites e verifica se você se assusta. Ela cria um momento de tensão, talvez ficando um pouco perto demais, talvez mantendo o contato visual por tempo demais, só para ver como você reage. Se você lida bem com isso, se mantenha calma, se impõe, talvez até corresponda à energia dela, ela guarda essa informação imediatamente. Você acabou de passar por um teste que nem sabia que estava fazendo. Mas se você fica nervoso, desconversa ou muda de assunto muito rápido, ela aprende outra coisa, este homem não está pronto para o que eu ofereço. Esse teste não é uma brincadeira. É a forma que ela encontra para se proteger de investir em alguém que não consegue acompanhá-la. Ponto 8. Ela descreve seus desejos de maneiras que não têm a ver com comida. Ela está com fome, morrendo de fome, precisa de algo. A maneira como ela fala sobre querer uma refeição específica é vívida, quase urgente. Ela descreve o desejo como se ele estivesse puxando para dentro. Veja bem, às vezes comida é só comida. Mas para uma mulher com alta libido, o apetite raramente se resume a comer. A forma como ela sente desejo em uma área reflete como ela o sente em outras. Ela não apenas sente fome. Ela é consumida pelo desejo de algo. E quando ela fala sobre esse tipo de desejo em voz alta, especialmente perto de você, ela está lhe dando uma ideia de como ela sente a necessidade em geral. 9º ponto. O humor dela tem um toque que a maioria das pessoas não diria em voz alta. Ela faz uma piada que te pega de surpresa. Algo um pouco ousado, um pouco ácido. O tipo de coisa que a maioria das pessoas pensa, mas não diz. E ela não cora ao dizer. Ela observa para ver se você consegue lidar com isso. Isso é mais revelador do que parece. Mulheres com alta libido geralmente têm um humor que se aproxima do limite. Não necessariamente grosseiro, mas sem filtros. Direto. Elas dizem coisas que carregam uma carga emocional e apreciam a reação. Se o humor dela te surpreende com frequência, se você já se pegou pensando, não acredito que ela disse isso, você está tendo uma prévia. Essa mesma ousadia aparece em outros momentos, e ela está testando se você é o tipo de homem que aprecia isso ou se sente desconfortável. Sua resposta diz tudo sobre se você consegue acompanhar o ritmo. 10º ponto. Ela pergunta o que você gosta antes mesmo de saber se você está interessado. Este é sutil, mas significativo. Vocês ainda estão no início, talvez tenham conversado apenas algumas vezes, e ela pergunta o que você aprecia, o que você prefere, do que você gosta. Observe a ordem. Ela não está esperando para ver se você está interessado nela primeiro. Ela não está construindo a pergunta ao longo de semanas de conversa. Ela quer saber agora, porque para ela, compatibilidade nessa área não é um bônus. É um requisito. Ela está coletando informações logo no início porque não quer investir em alguém que não seja compatível com ela. E ela está perguntando diretamente porque não tem tempo para jogos de adivinhação. Se você perceber que ela está te avaliando de uma forma que parece um pouco prematura, confie nos seus instintos, ela está. E isso revela exatamente quais são as prioridades dela. Ponto 11. Ela se entedia com homens que só estimulam intelectualmente. Ela já teve conversas profundas, debates intelectuais, homens que queriam falar sobre filosofia, sentimentos e o sentido da vida. E ela apreciou essas conversas, de verdade. Mas sempre faltava algo. Uma mulher com alta libido precisa de mais do que conexão intelectual. Ela precisa de um homem que a atenda fisicamente com a mesma intensidade que demonstra na conversa. Então, quando ela te contar sobre situações passadas em que as coisas simplesmente não deram certo, mesmo que o cara fosse inteligente, gentil e interessante,
Preste atenção no subtexto. O que ela está realmente dizendo é que a conexão intelectual sozinha a deixou insatisfeita. Ela quer a experiência completa. E se você só a estimula intelectualmente, ignorando a conexão física que a envolve, ela eventualmente sentirá que algo essencial está sendo negligenciado. Você pode ser fascinante para ela. Mas se ela não se sente desejada fisicamente, esse fascínio tem prazo de validade. Ponto 12. Ela monitora sua atenção física como se estivesse lendo um painel de instrumentos. Vocês estão no meio de uma conversa e ela diz algo que te pega de surpresa. Você está tensionando os ombros, ou ela percebe que seu maxilar está tenso, ou menciona que você parecia mais relaxado da última vez. A maioria das pessoas não presta esse tipo de atenção. Elas estão focadas nas palavras, no conteúdo, na superfície do que está acontecendo. Mas ela está observando o seu corpo como se ele estivesse fornecendo informações. Porque para ela está. Uma mulher com alto desejo sexual está programada para perceber estados físicos. Ela registra mudanças na sua postura, na sua respiração, na sua energia, e processa esses sinais como dados significativos. Quando ela monitora sua atenção tão de perto, está te dizendo algo sobre o quão sintonizada ela é com os corpos em geral. E ela está fazendo isso especificamente com o seu porque é em você que ela está prestando atenção. Ponto 13. Ela menciona que sente falta de algo, mas não diz o quê. Ela te conta que tem se sentido estranha ultimamente, inquieta. É como se algo estivesse faltando, mas ela não consegue identificar exatamente o que. E quando você pergunta o que ela quer dizer, ela desconversa. Muda de assunto. Diz que não sabe. Ela sabe. Só não vai explicar diretamente. Uma mulher com um desejo sexual elevado sente essa necessidade como uma espécie de fome persistente que não desaparece completamente. Quando essa necessidade não é satisfeita há muito tempo, ela sente isso no humor, na concentração, na energia, e ela pode nem mesmo conectar os pontos conscientemente no momento. Mas o corpo dela está lhe dizendo algo, e isso se manifesta como uma vaga insatisfação. Se ela compartilha esse sentimento especificamente com você, ela não está pedindo que você resolva o problema, mas está lhe indicando onde há uma oportunidade. Ponto 14. A energia dela muda visivelmente após um leve contato físico. Você tocou o braço dela por um segundo, a ajudou com a jaqueta, seu joelho roçou no dela por baixo da mesa, e você percebeu, algo mudou, a respiração dela, o contato visual, a maneira como ela fez uma pausa antes de falar novamente. Para a maioria das pessoas, um toque casual é apenas isso, casual. Não é percebido como significativo, mas para uma mulher com alta libido, o contato físico ativa algo imediatamente. Até o menor e mais inocente toque é processado como um estímulo significativo. Ela não está exagerando. Seu corpo é simplesmente mais responsivo do que a média. E quando você percebe essa mudança, essa recalibração instantânea após tocá-la, você está vendo a rapidez com que o sistema dela responde à conexão física. Essa responsividade revela tudo sobre como ela funciona. E isso nos leva a algo ainda mais revelador sobre como ela fala do passado. Ponto 15. Ela fala sobre experiências passadas em termos de intensidade, não de emoção. Quando a maioria das mulheres descreve relacionamentos ou encontros passados, elas se concentram nos sentimentos. Como ele a fez sentir. Se ela se sentiu segura. Se houve conexão emocional. E essas coisas importam muito. Mas ouça como uma mulher com alta libido conta suas histórias. Ela fala sobre intensidade, química, se houve paixão. Ela pode até descrever situações que não deram certo emocionalmente, mas ainda reconhece que havia algo de magnético nelas. Isso não é superficialidade, é honestidade sobre o que a motiva. Ela sabe que a intensidade física é inegociável para sua satisfação. Então, quando ela avalia o passado, é essa métrica que ela retorna. Se as histórias dela enfatizam consistentemente a dimensão física junto com a emocional, ou até mesmo antes dela, ela está mostrando o que precisa para se sentir plenamente satisfeita. Se você ainda está aqui, já está à frente dos caras que saíram, retribua com um like. Depois, inscreva-se e ative o sininho para ficar no grupo seleto sempre que um novo vídeo for lançado. Ponto 16. Ela pergunta sobre sua resistência em contextos que não exigem isso. Você menciona um longo dia de trabalho e ela pergunta se você tem boa resistência. Ou você fala sobre ficar acordado até tarde. E ela se pergunta de quantas horas de sono você realmente precisa. Ou ela menciona resistência física, em um contexto que não se encaixa muito bem na conversa. Ela não está batendo papo. Ela está sondando. Uma mulher com um desejo sexual elevado pensa em compatibilidade de maneiras que a maioria das pessoas não verbaliza. E a resistência, a capacidade de acompanhar o ritmo, de manter a energia, de não se cansar rapidamente, importa para ela mais do que ela costuma dizer diretamente. Então ela faz perguntas indiretas, perguntas que lhe dão a informação que ela procura sem explicitar o subtexto. Se você perceber que ela está testando essas águas, não ignore o que está implícito.
Ela está avaliando se você consegue acompanhar o ritmo dela. Ponto 17. Ela cria urgência onde a paciência seria a norma. Vocês estão conversando há algumas semanas. As coisas estão indo bem. E, de repente, ela está pressionando para que os planos aconteçam mais cedo. Ela quer te ver neste fim de semana, não no próximo. Ela responde às mensagens mais rápido do que o esperado. Ela sugere encontros de maneiras que parecem um pouco adiantadas. Isso não é desespero, é motivação. Uma mulher com um desejo sexual elevado não opera no ritmo lento que os conselhos convencionais sobre relacionamentos recomendam. Quando ela sente algo, ela quer ação. Esperar parece uma enrolação. E quando ela cria urgência, não está sendo impaciente com você. Está sendo honesta sobre o ritmo que seu corpo prefere. A maioria dos homens interpreta isso como um sinal de alerta, algo para se ter cautela. Mas frequentemente é o oposto. Ela está mostrando que seu interesse não é casual e que seu desejo não está em fogo brando. Se você responder a essa urgência com hesitação, ela presumirá que vocês não estão na mesma sintonia. Ponto 18. Ela fica quieta não por timidez, mas por contenção. Vocês estão juntos e de repente ela fica em silêncio. A conversa parou, você percebe, não é um silêncio constrangedor. Não é que ela esteja perdendo o interesse. É algo diferente. Ela está se contendo. Uma mulher com forte desejo sexual muitas vezes chega a momentos em que o que ela quer dizer ou fazer seria demais, rápido demais. E então, ela fica em silêncio. Esse silêncio é a maneira que ela encontra para lidar com a diferença entre o que ela está sentindo internamente e o que é apropriado expressar externamente. E se você estiver prestando atenção, poderá sentir o peso disso. A maioria dos homens se apressa em preencher o silêncio, pensando que algo deu errado, mas às vezes esse silêncio é a coisa mais honesta que ela lhe ofereceu. Ela não está ausente. Ela está sobrecarregada por algo que escolheu não abordar ainda. Se você conseguir manter esse espaço sem quebrá-lo, estará mostrando a ela que entende algo que a maioria dos homens nem percebe. Ponto 19. Ela lhe diz o que quer antes mesmo de você oferecer qualquer coisa. Você não perguntou o que ela está procurando, você não iniciou essa conversa. Mas ela toca no assunto mesmo assim. Ela lhe diz o que precisa, o que ela não vai mais esperar, o que ela não está mais disposta a fazer concessões. Uma mulher com um alto desejo sexual chega a um ponto em que para de jogar jogos de adivinhação. Ela sabe o que quer e não quer mais ser indireta. Então, ela lhe diz, não como uma exigência, mas como um filtro. Ela está economizando o tempo de vocês dois. E quando uma mulher fala tão diretamente sobre suas necessidades, antes mesmo de você perguntar, ela está dizendo duas coisas, que está falando sério, que está avaliando se você é capaz de atendê-la. Os homens que se sentem desconfortáveis com essa franqueza se excluem. Os homens que conseguem recebê-la sem hesitar, eles passam para a frente da fila imediatamente. Ponto 20. Ela se demora em momentos que a maioria das mulheres encerraria rapidamente. O abraço dura um segundo a mais. O contato visual se estende além do casual. A despedida se prolonga quando deveria ter terminado. E ela não está criando um clima estranho. Ela simplesmente não está com pressa para quebrar a tensão. Uma mulher com um forte desejo sexual vive para esses momentos. Os espaços intermediários onde algo está prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu. Ela não quer escapar dessa tensão. Ela quer permanecer nela. Então ela se demora. Ela deixa o silêncio respirar. Ela mantém a mão no seu braço um segundo a mais do que o necessário. A maioria dos homens se afasta primeiro porque a intensidade os deixa nervosos. Mas se você conseguir permanecer naquele momento com ela, se conseguir acompanhar o ritmo dela em vez de quebrá-lo, você sentirá exatamente o que ela está procurando. Ela não quer um homem que ignore a tensão. Ela quer um que saiba suportá-la. E naquele momento prolongado, ela está lhe dando todas as chances de provar que você é esse homem. Reconhecer esses sinais é apenas metade da equação. Porque uma vez que você os percebe, uma vez que entende o que ela está demonstrando, a questão passa a ser, se você é o tipo de homem com quem ela realmente desejará concretizar esse desejo. E essa parte não se trata de decifrá-la. Trata-se do que você está projetando sem perceber. As coisas que tornam um homem atraente para uma mulher assim não são estridentes, não são óbvias. São os sinais silenciosos que você já está enviando. Sinais que você talvez nem saiba que está emitindo. O próximo vídeo explica exatamente quais são esses sinais. 30 hábitos que o tornam silenciosamente atraente para as mulheres. O tipo de coisa que ela percebe antes mesmo de dizer uma palavra para você. E quando você entender isso, verá por que alguns homens parecem atrair esse tipo de atenção sem esforço, enquanto outros ficam se perguntando o que estão perdendo.